noite! Daqui Lilian, da LCA Consultoria e Treinamento, para mais uma live do nosso programa interativo. Hoje, o 53º programa interativo. Nós fizemos a primeira parte no dia 9 de julho, falando sobre mapeamento comportamental, favorecendo o nosso posicionamento enquanto pessoa física. Como que eu me coloco no mercado, como eu me apresento para as oportunidades. E hoje, a parte 2, nós vamos falar: o mapeamento comportamental pode elevar o alto desempenho da equipe? Então, a gente vai falar do mapeamento comportamental na empresa. Como é que os RHs aplicam isso? E aí, a gente vai falar para você do RH 4.0, para combinar comigo. Piadinha sem graça, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos aqui na nossa live. Estou vendo aqui, a Mariana entrou, bem-vinda. Ondamar entrou, seja bem-vinda. Quem mais que tá aqui? Miroca, Ludmila, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos fazer um combinado. Você que está aqui me assistindo vai participar com a gente, vai colocar seus comentários, dúvidas, críticas, sugestões, enfim, participe com a gente. E a participação começa como? Tem uma setinha aqui do seu lado. Você vai clicar e vai falar assim: essa pessoa precisa estar aqui com a gente. Então, bora lá, e aí você vai falar: venha com a gente participar da live onde a Lilian está falando de mapeamento comportamental. E nós vamos colocar como isso acontece. E aí a gente está abrangendo o RH 4.0. Como diz um amigo meu, desce o dedo, convidando as pessoas para estarem aqui junto com a gente. Já apertei um monte. E agora eu vou escrever aqui o título da nossa live: o mapeamento comportamental pode levar minha equipe ao alto desempenho? Sim ou não, gente? Vou colocar aqui a interrogaçãozinha. Publicar. Será que o mapeamento comportamental pode levar a nossa equipe para o alto desempenho? Seja equipe de qualquer área. Equipe da área da logística, da produção, do RH, de finanças, da área administrativa, da área comercial, da área de marketing. Independe de qual time você está olhando. A gente está falando de desempenho de uma forma geral, tá combinado? E hoje, para participar da nossa live, para deixar ela mais agitada, a gente tem a participação do Danilo, que já deve estar entrando aqui, daqui a pouco ele entra, ele vai mandar um convite aqui para nós, para a gente participar e ter esse debate junto aqui com o Danilo. Danilo, cadê você? Manda aqui o seu convite pra gente aprovar e você subir aqui na live com a gente, Danilo. Vocês estão convidando os seus amigos de RH, gestores de equipe, para participar aqui com a gente? Tomara que sim. Danilo, aqui com a gente. Enquanto o Danilo não vem aqui, acho que o Danilo vai entrar. Agora deu. Boa noite. Aê, Danilo! Tudo bem? Tudo bem. Danilo, se apresente aqui para quem está nos assistindo. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Danilo. Trabalho na Solids Tecnologia em RH. Tá? A Lília aí com a LCA Consultoria hoje é a nossa parceira. Sou executivo de contas e especialista em gestão comportamental e People Analytics. Espero que a gente tenha um bate-papo aí, onde a gente possa agregar e somar para todos vocês. Obrigado, Lilian. Obrigada a você por participar aqui da live, para deixar ela mais animada, mais atrativa para quem está aqui com a gente. Danilo, vamos fazer um bate-bola aqui, falar um pouco sobre as transformações que o RH
vem vivenciando ano a ano, e particularmente vamos olhar o lado bom da pandemia. Ela acelerou muita coisa para nós, respeitando todas as perdas que nós tivemos, nesse momento fazendo um recorte só para o lado bom. Ela acelerou muita coisa para o RH, né, Danilo? Demais da conta, né? Todo mundo teve que se reinventar. Quem Claro. ficou parado e quem não está conseguindo acompanhar o mercado, realmente vai ficar de fora, porque a gente vê aí a própria tendência de trabalhar home office. As empresas hoje, elas conseguem ter um desenho, fazer um mapeamento de uma maneira mais estratégica, e ela pode ser mais assertiva para poder conduzir o seu modelo de negócio. Então, isso traz aí uma possibilidade de pensar de forma diferente, de agir de forma diferente, de saber valorizar mesmo o colaborador, que é o principal de dentro de uma organização, de uma maneira completamente diferente do que a gente via alguns anos atrás, né, no passado não tão distante. Então vamos lá, Danilo, vou contar. A gente já teve um esquenta antes de entrar aqui na live, já antecipei algumas coisas para você. Eu entrei na área de RH na década de 90, né? Quando você fala alguns anos atrás. Eu entrei na área de RH na década de 90, de maneira muito precisa, em abril de 97, foi meu primeiro trabalho na área de RH, numa consultoria de RH, fazendo seleção para as empresas. E aí, Danilo, olha só, desenho de cargo não era uma importância, não era um documento que a gente se apoiava para conduzir processo seletivo. Era mais ou menos uma banca de pastel. A empresa ligava e falava assim, contrata uma recepcionista, como se estivesse falando, frita um pastel para mim. Como se fosse assim, simples, fácil, né? E o processo seletivo, Danilo, não tinha uma descrição de cargo para dar direcionamento. O que acontecia era, eu aprendi a fazer entrevista de forma quantitativa. Então, as entrevistas eram muito conduzidas assim, ó. Quantos anos você tem? Quantos filhos você tem? Quanto tempo de experiência você tem? Quantos cursos, quantos títulos você tem? Né? Era muita pergunta focando quantidade. E aí a gente vem percebendo ano a ano transformações e desburocratizando também algumas coisas, né, Danilo? Exatamente. E é interessante a gente entender como que era esse cenário. Apesar de cada região do Brasil ter uma cultura diferente, o processo ele era muito arcaico, né? Eu atuo dentro de RH desde 2004 também, e a gente que acompanha essa mudança vê que ela realmente é real, e o quão importante foi dela ter acontecido de uma maneira bem orgânica. A gente contratava as pessoas era realmente somente pelo que ela tinha de técnica. A Nanda está dizendo aqui, ó, tem gente que acha que é assim ainda. Nanda, eu entendo o que você está falando. Nós percebemos que ainda tem RHs agarrados da maneira mais arcaica do RH. E a gente está aqui com essa live para pontuar, compartilhar possibilidades diferentes. Então, a gente começa aí nos anos 2000, início dos anos 2000, falando sobre seleção por competência. Quem puxa isso para nós de forma científica é a autora Maria Odete Rabaglio, que fala muito de seleção por competência. E Danilo, conta para nós como é que as ferramentas da Solids podem fazer a diferença numa seleção por competência. Então, é muito interessante porque hoje a gente trabalha com a base do nosso trabalho é o perfil comportamental. Então, como eu tinha falado anteriormente, a gente contratava as pessoas somente pela experiência profissional que ela tinha. E aquilo podia gerar ali uma série de desafios para o RH, para a organização de forma geral. Então, quando a gente traz uma ferramenta... né?
muito prejuízo. E quando a gente fala prejuízo, é prejuízo em todos os setores, não é um prejuízo só no momento de contratar, porque a contratação depois ela pode se tornar um problema no desenvolvimento da pessoa no dia a dia, na rampagem da pessoa no dia a dia de trabalho dela, quando a gente fala também do turnover. Então, quando a gente fala de mapeamento comportamental, é principalmente para a gente trabalhar com a engenharia de cargo, né, de maneira assertiva, elencar a soft skill, acompanhar o planejamento estratégico da empresa, para que realmente, junto com a empresa, o colaborador consiga ter sucesso. Então, é isso que a empresa hoje precisa e é isso que ela tem que também entender, que ela, sem uma pessoa preparada, uma pessoa qualificada, ela não vai conseguir alcançar aquilo que ela precisa. Então, o principal é saber valorizar as pessoas. E, às vezes, com esse pensamento arcaico ainda que o RH tem, né, com essa questão até mesmo de, quando a gente fala de recrutamento e seleção, existe uma morosidade muito grande. Existe hoje alguns processos, e dentro desses processos, aquilo pode tomar muito tempo. E uma pessoa que tem uma qualificação até mesmo melhor, a gente pode pegar um exemplo de analista de recursos humanos hoje, o próprio nome da função já diz, ele é um analista. E, às vezes, ele está fazendo uma função de um assistente, uma função que podia ser elencada naquele momento para um estagiário, para poder conhecer como que funciona o passo a passo daquela etapa, e o analista realmente pudesse executar ali as funções analíticas de forma mais adequada. Então, aquilo ia melhorar, assim, gradativamente o resultado da empresa como um todo. A gente pode pegar, assim, exemplos simples, independente do carro que seja, que o processo de seleção, às vezes, ele é muito demorado, porque ele não consegue atingir aquilo que realmente a empresa necessita que aconteça naquele primeiro momento. Deixa eu contar para você como era moroso o processo seletivo, e quem está aqui nos acompanhando, vai colocando nos comentários se vocês se identificam. Então, você vai fazer a seleção, Danilo, na década de 90, quando eu entrei, já tinha internet, tá? Mas era pouco, não é como nos dias atuais. Então, você fazia cartaz, tá? Para quem está aqui nos assistindo, gente, eu estou falando da década de 90 em Campinas, interior de São Paulo. Danilo está em Minas. Mas aqui, Danilo, a gente fazia assim, cartazes, nós colávamos em algumas praças estratégicas, as pessoas liam ou então compravam jornal, acessava classificado e toda segunda-feira saía distribuindo o currículo. Aí, Danilo, a pessoa chegava com o currículo impresso e ia entregando. Nós tínhamos uma guia gigantesca de currículo para ler. E aí a gente lia, falando assim, como eu te disse, os dados, as informações, dados da vaga era muito quantitativo. Então, vou construir um exemplo rápido. Tem que ter X idade, tem que morar em Campinas, tem que ser formado em engenharia, tem que conhecer informação X, uma informação técnica de engenharia. A gente batia o olho no currículo, na idade, onde mora, e se era formado em engenharia. Batia o olho, segundos para ler o currículo, e ia passando os currículos. Era assim que era feita a primeira etapa. Imagina quanto tempo, mesmo que sejam segundos para o currículo, quanto tempo era destinado para selecionar os currículos dentro da vaga. E aí, quando a gente chamava para entrevista, era para perguntar, você é formado em engenharia? Você conhece, vou contar um pouco da minha experiência aqui, que era em metalúrgica, com máquinas operatrizes. Como é que é a máquina fresa, torno, retífica, prensa? Me conta. Tudo voltado à pergunta técnica. A pessoa era aprovada, zero olhar para as competências comportamentais. Então, assim, ele entrava para trabalhar. Conflitos nós temos desde que nascemos. Nunca foi diferente. Ele entrava para trabalhar e ele via reunião com gestor, reunião com mecânico, reunião com isso, tomada de decisão. Quantas vezes o cliente me ligava e falava assim, não passou do período de experiência de 90 dias, a vaga está aberta de novo. E por que ele foi reprovado? Porque ele não sabe se comportar em reunião, porque ele não sabe, não tem tomada de decisão rápida, porque é grosso para falar com as pessoas. Era assim. Isso é
importante também pelo seguinte, quando a gente fala hoje de turnover dentro de empresa, às vezes o turnover ele está ligado por uma inabilidade comportamental, e não necessariamente porque a pessoa ela agiu de maneira errada dentro da empresa. É porque realmente ele não consegue ter trabalhar em alta performance de acordo com o perfil comportamental dele. Né? Eu e a Aline, nós somos comunicadores executores. Então, a gente precisa de alguém para poder equilibrar nós dois, porque senão, se deixar, a gente vai. Então, é importante aí a gente ter um analista, um planejador do nosso lado. E isso é muito interessante da gente conseguir entender, porque se coloca uma pessoa que tem esse perfil comunicador, executor, para poder trabalhar numa vaga de um perfil analista, planejador, a gente vai trabalhar. Só que a gente não vai conseguir atuar em alta performance. E isso vai gerar o quê? Vai gerar uma frustração para a gente que é funcionário e vai gerar também uma frustração para a empresa, porque ela investiu tempo na gente, ela investiu dinheiro, né? E aí começa aquela rotatividade, começa o turnover. E o turnover é uma coisa muito importante que às vezes a empresa fala assim, não, o turnover é normal, é assim que acontece, eu gasto só aquilo. E aí quando a gente começa a falar com o diretor da empresa, olha, o seu gasto não é esse, porque o investimento está acontecendo de uma maneira completamente equivocada, porque o turnover ele significa que a gente vai ter que provavelmente repor a pessoa na empresa. Então já começa todo o processo, divulgação da vaga, de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento. Então, olha só, a pessoa vai ter que começar de novo, do zero, e isso é muito interessante da gente parar para poder pensar. Quando você fala, por exemplo, daquele processo de currículo de papel, hoje, a gente sabe, se chegar um papel na mão de um recrutador, aquele papel em 15 segundos vira rascunho. Ele vai, mentira, ele vai bater o olho no currículo e vai falar assim, não, e vai virar e virou rascunho. O RH, cada dia que passa, existe essa questão hoje de sustentabilidade, de conscientização, sim, e o processo é automatizado. Então, sim, é interessante para a empresa conseguir entender como que funciona o momento do mercado hoje, né, Lília? Sim. Hoje, há dias atrás, eu fiz um vídeo, né, tá no Instagram da LCA, falando da nossa evolução. A forma como eu fazia seleção, aprendi a fazer seleção, treinamento, enfim, os processos de RH na década de 90 é muito diferente dos dias atuais, muito diferente. Então, hoje, a LCA, em parceria com a Solids, ela faz um processo seletivo apoiado no mapeamento comportamental. Então, a vaga tem requisitos técnicos? Tem. Só que peso 2, a gente olha para as competências comportamentais. Então, vou contratar uma recepcionista. Mais importante do que ela saber preencher planilhas de quantos atendimentos teve na recepção, é saber da empatia que ela estabelece no instante do atendimento, se ela tem uma comunicação clara, e isso tudo é pontuado no mapeamento comportamental, no Profile. E isso dá passo para o próximo processo do RH 4.0, que é treinamento, né, Danilo? Então, você fez a seleção de uma pessoa, você faz um comparativo das exigências da vaga com o perfil do candidato. Então, imagine a minha mão como se fosse um radar chart. Aqui estão as competências da vaga exigida, aqui está o perfil do candidato. Quando cruza, se está 100% alinhado, essa pessoa entra na vaga, a gente diz assim, já entra jogando. Mas se tem alguma coisa que está fora, então percebe, brincando aqui com os meus dedos, tem duas competências que não estão 100% alinhadas, mas é uma pessoa que está apta para a vaga, atende a maioria dos requisitos. Você entra na área de treinamento, planeja o treinamento e aí vai acontecer o alinhamento, a pessoa atendendo 100% da vaga. E os treinamentos, eles passam a ser muito, muito mais assertivos e aí você consegue mensurar o retorno do treinamento, né? Exatamente. Essa questão da engenharia do cargo, ela é de fundamental importância, principalmente quando depois essa pessoa é treinada e desenvolvida. Então, o que acontece? A gente precisa de desenvolver a competência na pessoa. E quando a gente fala também
de desenvolver a competência, é muito importante que as pessoas entendam hoje que aquilo que a gente tem de potencial, aquilo que a gente tem de ponto forte, é muito importante que seja desenvolvido também. A gente vive hoje dentro de uma cultura que as pessoas falam, você tem que melhorar naquilo que você não é bom. E nem sempre é assim, a gente pode aperfeiçoar, pode, não tem problema nenhum. Mas qual melhor, a partir do momento que você é melhor em um determinado, se você tem um ponto forte que pode ser alavancado e você pode ter fugiu a palavra, mas que você pode ter um aproveitamento ainda maior, é importante que isso seja desenvolvido dentro da organização. Então, assim, isso vai fazer com que você trabalhe de uma forma muito mais eficaz, e aí a gente consegue trabalhar com o link de gestão comportamental de uma maneira muito legal. Então, por exemplo, quando a gente fala de RH 4.0 na parte de treinamento e desenvolvimento, quando a gente vai linkando a engenharia do cargo, é muito interessante, principalmente quando a gente fala na parte de desenvolvimento. Será que as organizações elas realmente estão fazendo o programa de desenvolvimento individual de forma adequada? Será que a avaliação de desempenho ela está sendo aplicada de forma assertiva? Será que aquela pessoa que está voltando para dentro de uma sala de treinamento, ela precisa de voltar ou a gente pode trabalhar no ponto forte dela? Porque, às vezes, o setor de treinamento, a gente tem a impressão de que ele existe para poder apagar incêndio, né? Quantas empresas a gente observa que fazem o mesmo treinamento mensal, ou o mesmo treinamento bimestral ou trimestral, porque foi para a sala, foi trabalhar, aí dá um resultado, aí depois para. Não é um processo de continuidade, porque é igual quando você toca algum instrumento. Se você vai treinando todos os dias, se você vai conseguindo desenvolver, você vai aperfeiçoando sua técnica. Então, qual que é a tendência? Que você evolua sempre. Mas para que isso aconteça, você tem que fazer o quê? Ter um acompanhamento, né? Você tem que ter uma disciplina. A empresa, a organização, ela tem que ter ciência de que isso é muito importante, porque senão a gente não vai conseguir. E isso gera uma dor muito grande para a empresa. Então, às vezes, a gente observa que até mesmo, quando a gente fala de empresa, a gente fala na equipe como um todo, e quando a gente também fala de engenharia de cargo, né, Lília, é uma coisa muito interessante. Sabe aquela história, nossa, a Lília é minha gestora, mas a Lília gosta mais do Lucas, você acabou de entrar ali, ó. A Lília gosta mais do Lucas do que do Danilo. Mas, às vezes, o perfil comportamental da Lília é mais parecido com o do Lucas, não é por causa disso que ela não gosta de mim. Só que o gestor ele tem que ter muita ciência disso. Se ele conhece qual que é o perfil comportamental dele, ele conhece o perfil comportamental do liderado, tudo isso vai fluir de uma maneira muito tranquila, não só no dia a dia de trabalho, mas até mesmo quando a gente fala de aplicação de feedback, desse acompanhamento do desenvolvimento, porque eu passo a ser ainda mais assertivo em todo o meu processo de aprendizagem e continuidade dentro da empresa. Sim, eu vivi muitas situações no decorrer desses anos, 20 e poucos anos atuando na área de RH, quando você fala na avaliação de desempenho, quantas vezes eu, enquanto RH, dando suporte para gestores realizarem avaliação de desempenho de seus times, a avaliação era feita de maneira parcial. Por quê? Olha a cadeia como é que funciona. Você não tem descrição de cargo, que agora a gente chama de engenharia de cargo. Tá? Uhum. Por que mudou de descrição para engenharia? Para mostrar que a engenharia de cargo é a base, o alicerce do RH para um monte de processo que vem pela frente. Tá? Uhum. Então, o nome sai de descrição e vai para engenharia para impactar, mostrar que, é a base. Se você não tem o seu alicerce fortalecido, todos os outros passos cai. Então, como não tinha uma engenharia de cargo, a seleção era mal feita. A seleção mal feita comprometia quais treinamentos seriam mais assertivos para aplicar. Aí você saía aplicando qualquer treinamento na base do achômetro. Eu acho que ele precisa disso, eu acho, mas era muito no olhar, e cada um tem um olhar da questão. Eu olho de cá, você está olhando daí, a gente tem percepções diferentes. Quando chega na avaliação de desempenho, é muito parcial a avaliação. No máximo da assertividade era algo do tipo, você não atingiu a meta. Isso é mensurável.
mas era o máximo do que pode se dizer de uma avaliação assertiva. Demais pontos era muito no achômetro. E aí, com a engenharia do cargo, o que a gente tem, né, Danilo? As competências comportamentais muito bem definidas. A gente sai do achômetro, porque o Profile, ele mostra com precisão, como você estava falando, né? Eu e a Lilian somos comunicadores executores. Por que a gente tem essa clareza para afirmar? Porque a gente tem o Profile, que é um raio-x do nosso comportamento. Em cima desse raio-x, a gente fala, olha, eu não sei você, Danilo, mas se colocar eu para fazer folha de pagamento no RH, a empresa tá danada. Já a empresa tá danada. O meu lado analítico, ele é baixo, né? Então, assim, não é o meu ponto forte, ao contrário, é o ponto fraco. Imagina o preju que eu vou dar para a empresa se me colocar na folha de pagamento. Então, você vai aproveitando seus melhores talentos, adequando em posições onde você aproveita o seu melhor, né? Você vai lançar, planejar treinamentos muito mais assertivos e quando chega na avaliação de desempenho, ela se torna justa, equilibrada, porque você fala, olha, baseado no mapeamento comportamental, você vai agora receber um treinamento para desenvolver tal ponto, mais tal competência. Você vai... E aí vem aquela coisa, né? O ano passado você já fez esse treinamento. O que você evoluiu? Vamos para o passo 2, vamos para o passo 3. A avaliação, ela se torna muito mais proveitosa. E o RH de antigamente não conseguia mensurar o quanto que um treinamento dava de retorno. Por quê? Porque não tinha base comparativa. Agora, com o RH 4.0, baseado na engenharia de cargo, os treinamentos são plenamente mensuráveis o retorno que cada um dá e você consegue, na avaliação de desempenho, esse ponto, né, Danilo? Ó, você já fez o treinamento nível 1, agora vai para o nível 2, nível 3. A régua vai subindo, né? E é interessante também pelo seguinte, porque a avaliação de desempenho é a forma que a gente tem de demonstrar para o colaborador também o que a empresa espera dele. E aquilo que é importante. Porque às vezes a pessoa está assim, deixa comigo, eu vou fazer. Existe um processo e às vezes aquele processo ele não é seguido. Mas por que não é seguido? Então, é interessante que todo mundo fique antenado com isso e que após a avaliação também, aí volta naquele próprio, falando um pouco de treinamento, a gente tem que realizar o PDI. Não adianta a gente fazer a aplicação da avaliação de desempenho sem falar de PDI, sem aplicação do feedback de forma assertiva e adequada, né? Trabalhar, como você disse mesmo, com a gestão comportamental a favor de ambos os lados, tanto da empresa como do próprio funcionário. Porque existe vários tipos de metodologia, né, para poder aplicar, quando a gente fala de aplicação de feedback, para cada tipo de perfil comportamental, a gente vai fazer uma análise diferente, não é verdade? Sim, sim. Você vai dar feedback para aquele perfil que é mais executor, você tem um roteiro preparado para o feedback. Você vai conversar com alguém que é mais comunicador, tem um outro roteiro. Você vai conversar com o analista, você vai conversar com o planejador, enfim. Você aproveita o melhor de cada perfil para dar um feedback de crescimento, né? Uhum. A pessoa vai... E mesmo que seja até mesmo... Oi, pode falar. Só para completar aqui, a pessoa recebe o feedback e ela não entende como crítica. Ela tem clareza dos pontos que ela vai evoluir e possivelmente aí abraçando o plano de carreira, né? De aqui é o meu próximo cargo que eu quero almejar, aqui é o próximo projeto que eu vou abraçar. Exatamente. E é muito legal porque assim, o feedback, mesmo ele sendo positivo ou um ponto a desenvolver, a gente tem que ficar muito antenado. Porque a gente que tem um perfil executor também, é interessante que seja dado o feedback e tem que lançar um desafio para a gente, porque senão não vai ter graça, né? Se a pessoa só falar que está tudo bem, a gente vai falar assim, tudo bem não está nada, né? Coloca um desafio para a gente aí, porque a gente gosta de desafio. Quando a gente fala, por exemplo, do perfil analítico, né? A gente
tem que ter atenção a uma coisa muito importante. Chama aquela pessoa separada, né? Porque uma pessoa, ela tem a tendência a ser uma pessoa mais introvertida. E como o analista, ele tem um conhecimento de informação muito grande, né? Ele tem acesso aos dados da empresa de uma forma muito, muito legal. É interessante também que quando a gente vai fazer a aplicação do feedback com ele, que a gente também seja embasado, né? Que a gente tem instrumento para poder aplicar o feedback para ele, mas aplicar com mais cuidado, né? Então, é muito interessante quando a gente consegue fazer a leitura desse mapeamento, para poder ser mais assertivo mesmo e conduzir o processo. Quando eu me lembro, né, de anos atrás, onde eu não tinha acesso a tudo isso, então eu me lembro de receber feedback, quando você fala assim, ó, qual é o próximo nível, qual é o próximo passo? E aí o gestor falou assim, olha, você está conduzindo seleção muito bem, ele me parabenizando, né, dizendo que, ó, você diminuiu o turnover de uma forma empírica ainda, mas já tinha diminuído o turnover. E aí eu falo, então tá bom, o que eu vou fazer agora? E eu lembro que o gestor falou assim, eu tô te elogiando. Você não tá feliz? E é muito engraçado, né? Porque aí a gente falando mesmo dessa questão de aplicação de feedback, era muito engraçado se a gente parar para poder pensar, nossa, a gente está em 2021, vamos pensar em 2005, talvez, há 15, 16 anos atrás, era muito engraçado como que todo feedback, na grande maioria das vezes, era somente ponto a desenvolver. Eram poucos os gestores que conseguiam realmente ter essa consciência de como que ele conseguia fazer para estimular o colaborador dele a ter um processo mais leve no dia a dia dele da empresa. Então, assim, por isso que é muito legal a gente acompanhar essa mudança. E a mudança aconteceu dentro do próprio RH, né? Quando você fala da década de 90, por exemplo, a grande maioria aí dos diretores de RH, gerentes de RH, estava naquela transição, que a grande maioria eram administradores de empresa, não é isso? Aí veio os psicólogos, e agora tem os psicólogos e os gestores de recursos humanos. Então, a gente vai vendo que essa tendência é uma tendência muito real, né? E isso acaba que vai ajudando a conduzir de uma maneira muito leve o trabalho. Você sabe que quando você fala em feedback, a palavra mas, eu me lembro da palavra mas com um pouquinho assim de coração acelerado. Eu me lembro disso. Porque você recebia feedback assim, né? Você tá indo muito bem, aqui tá bom, mas tem tais e tais pontos que você precisa acelerar. Quando o gestor falava mas, o coração acelerava assim, e eu falava, putz, lá vem encrenca. Lá vem, porque o mas era para dizer, você está indo bem até aqui, mas tem tudo isso para você crescer. Com pouca clareza do porquê que precisa crescer, né? E agora que a engenharia do cargo, a gente avançando para o RH 4.0, você tem clareza, ó, você precisa acelerar aqui para alcançar esse projeto aqui que a empresa tem para desenvolver. Você precisa acelerar aqui porque a gente quer promover você para um outro ponto. Ó, tem uma participação aqui, a Ludmila falando, que dupla, ô Ludmila, obrigada! Aí, Danilo, olha nós aqui. Sucesso! Mas você se lembra da palavra mas? Você tinha essa sensação de medinho da palavra mas? Porque a palavra mas é uma coisa muito engraçada, né? Aquele negócio, né? Você bate a sopra, né? É mais ou menos assim, né? Você faz carinho, 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 mas... Aí sempre vem um porém, né? Mas aí quando a gente vai entendendo hoje que existe realmente essa mudança de tendência, a coisa ela flui de uma maneira mais natural. E a própria liderança, ela já consegue fazer esse entendimento, né? Às vezes, a gente ainda tem muito paradigma para poder quebrar. A gente pega muita empresa com uma metodologia muito arcaica, a gente pega muita empresa familiar, que às vezes tem aquele medo de fazer investimento, e gosta muito de fazer também contratação da família, né? E a família fica com medo de sair, a pessoa tem tudo para poder
voar na vida, ela fica presa, ai meu Deus, meu tio vai ficar chateado comigo, ai meu pai vai ficar chateado comigo, né? E muito pelo contrário. Então, assim, quando a gente vai pegando para poder fazer o link de interface com tudo que vai acontecendo com a gente vai vendo que sim, existe um processo de evolução que é muito real hoje e ele é muito tangível. Mas desde que também todo mundo esteja preparado. Então, assim, eu falo que nesse momento de pandemia, essa loucura que a gente vive, todo mundo teve que se reinventar. Né, seja aí no campo pessoal, no campo profissional, as próprias empresas tiveram que se reinventar. A gente vê essa tendência, a própria tecnologia 5G está chegando aí para a gente para poder mostrar que tudo vai mudar de uma maneira muito forte e quem não estiver acompanhando aí na mesma remada vai estar fora do mercado. Então, o que a gente tem sentido do mercado, assim, falando principalmente de RH, é que quem está com a gente consegue ter essa sensibilidade, vamos falar assim, né? De entender como que funciona. Você sabe que quando você fala nesse momento de pandemia, onde nós nos dispusemos no home office, para cada perfil comportamental, o home office atingiu de uma maneira. Tem gente que fala, eu adoro o home office, eu nem senti prejuízo, porque me ajudou muito. E tem pessoas que falam, né? Nossa, o home office só atrasou a minha vida, me complicou. E quando a gente para observar, a gente entende que o executor, o comunicador tem maior dificuldade para o home office. Já o analista, o planejador tem maior facilidade. Você também nota isso, Danilo? Não, exatamente. E é totalmente natural, né? Isso é totalmente natural. E a questão de trabalhar home office é uma coisa muito engraçada, né? Que no começo todo mundo ficava, ai meu Deus, como que vai ser home office? Aí agora que tem que voltar, todo mundo fala, nossa, eu vou ter que voltar, agora eu estou adaptado ao home office, né? Mas é muito interessante como é que também alguns perfis são perfis camaleões. Tem perfil que consegue se adaptar a qualquer tipo de ambiente. E quando a gente consegue também fazer essa leitura, é muito legal, porque aquela pessoa ela sempre vai estar presente no mercado. Né? Porque ela não vai ter aquele medo de arriscar, ela vai conseguir entender, ela vai se identificar realmente com aquilo que a empresa precisa. Então, tudo isso vai fazendo sentido. A Mayara colocando aqui, ó, eu gosto muito de híbrido, meio presencial, meio home office. Mayara, eu acredito que o home office veio para ficar. A gente percebe que as empresas notam alguns benefícios do home office. Então, tenha certeza que a gente vai alcançar. Assim que a pandemia permitir que a gente volte em massa para o presencial, a gente vai falar do híbrido, a gente vai falar do meio a meio, né? Não, e outra coisa, o modelo home office, várias empresas elas começaram a perceber que ela consegue realizar um investimento muito maior no próprio funcionário e através da própria economia que ela tem. Ela vai ter uma economia ali nos seus custos fixos, em alguns custos operacionais. Então, tudo isso vai ajudando de uma maneira muito mais fácil dela poder agregar mais pessoas, que seja modelo híbrido depois. Mas tem função estratégica que, às vezes, ela consegue trabalhar. Mas é muito interessante também, porque chega um momento também nessa pandemia que fica todo mundo com aquela vontade de estar presencial, né? Mas é importante a gente entender qual que é a tática de cada empresa, qual que é o planejamento que cada uma delas possui hoje para poder dar sequência no modelo de negócio. Sim, e aí o RH 4.0, ele abraça muito a estratégia da empresa, né? Então, antes nós tínhamos a década de 90 até início dos anos 2000, a gente tinha um RH operacional, que ia por demanda. Para contratar, vai. Precisa treinar, vai. Agora o RH, ele é estratégico. Né? A gente fala do RH 4.0, que ele atua junto com todas as diretorias. Então, a diretoria de finanças, de logística, a diretoria de marketing, o RH está junto nas principais tomadas de decisão. Tá? Uhum. E quando a gente fala da estratégia, vai ser home office, vai ser híbrido, vai ser presencial? Depende. Qual é o negócio da empresa? O negócio da empresa exige
Um time presencial, um time home office, dá para fazer híbrido, até que ponto dá para ser? Tudo envolvido com qual é o negócio da empresa, o que a empresa quer alcançar, como ela quer alcançar, e o RH colocando ali considerações importantes, porque atua com o desenvolvimento de pessoas. Ô Danilo, é impressão minha ou a gente vai dar presente para a turma aqui? Não, hoje vai ter. Hoje vai Daqui a ter, pouco a gente Danilo? faz a surpresa. Hoje tem presente, vai ter surpresa pro pessoal aí. Pessoal que está aqui assistindo a live, permanece até o final, que tem presentinho. Aguarde que o Danilo está preparando presente para gente. Danilo, e como que fica a gestão do clima organizacional quando a gente fala do RH 4.0? Não tem como a gente falar de clima sem falar da cultura da empresa, né? Um tá totalmente ligado ao outro. E é interessante porque hoje com o Profiler, né, com a nossa gestão comportamental, a gente consegue nortear o gestor e a equipe para ver se realmente a forma de engajamento que é trabalhada, se a empatia que é trabalhada hoje, ela faz sentido ou não para os dois lados. Porque a ajuda no clima vai impactar, melhor, a ajuda na cultura impacta no clima, querendo ou não. E isso é muito interessante, né? A nossa cultura, ela tem que estar muito condizente com a cultura da empresa, né? A gente tem que saber se os nossos valores, se a nossa visão, se a nossa missão, ela bate com aquilo que a empresa precisa ou não, porque não adianta, porque senão você vai ficar dando murro em ponta de faca e você vai ficar ferido no final e a empresa também vai se ferir junto com você, né? Você sabe que na minha carreira profissional, eu, pessoa física, tem muita trombada na questão de incompatibilidade de valores. E aí, eu olho hoje com a maturidade dos meus 40 e poucos anos e falo assim, olha, tal proposta eu aceitei por desespero, porque de verdade eu não tinha a menor afinidade com a empresa. Não tinha a menor afinidade com a empresa. Então, quem acessa hoje o site da LCA, né? Então, LCA Consultoria e Treinamento.com.br, vê lá que a nossa missão é unir pessoas e empresas em seus princípios e valores. E para isso, Danilo, a gente olha o mapeamento comportamental. Então, assim, a nossa entrevista de seleção hoje é baseado em mapeamento comportamental, e aí a gente vai destrinchando os valores da pessoa para fazer uma projeção. Então, no momento da entrevista, o candidato está ali falando, conversando, apresentando seus valores, seu ritmo de vida e tal, e nós, selecionadores, estamos fazendo uma projeção. Está casando com a empresa? Não está? Tá, não está? Tá, não está? Quando a pessoa ela recebe a devolutiva, olha, você não foi aprovado dentro da LCA, a gente fala, olha, se você quiser conversar, liga para nós que a gente te dá atenção. E quando a pessoa é aprovada, ela se sente muito em casa, porque casa, né, com essa questão de missão, visão, valores da pessoa com a empresa. Aí é o casamento profissional perfeito, né? Tem que dar match. Né? É igual o Happening, né? Igual o Tinder. Se não der match, não funciona, né? Não adianta. E é importante quando a gente consegue fazer essa leitura, e falando um pouco do People Analytics, né? Que é a gestão macro hoje que a gente, em parceria, consegue levar para as empresas, a gente consegue ter esse norte. Então, a gente consegue saber se realmente aquela pessoa, desde o momento de entrada, o que é mais importante, né, desde o momento de entrada daquela pessoa, ela já tem esse fit cultural com a gente, e até mesmo naquele processo de desenvolvimento. É muito legal, porque uma coisa está totalmente interligada à outra. Né? Então, assim, se a gente depois consegue fazer até mesmo um remanejamento, a gente começa a ver que às vezes a equipe ali, ela não está rendendo bem em algum aspecto. Mas por quê? Porque elas estão executando funções erradas dentro da empresa. Então, a gente vai trabalhar com a engenharia de carga e colocar a pessoa certa no lugar certo. Vai trabalhar com o funil de uma maneira muito mais adequada, de uma maneira muito mais inteligente, né? A gente pode falar dessa forma, e isso vai aumentar tudo. Isso vai aumentar a produtividade, isso vai deixar o clima muito mais positivo, isso vai aumentar o engajamento do colaborador,
ele vai ver assim, nossa, realmente eu achava que eu estava no lugar que eu detestava. É tipo aquele lugar que você levanta e fala assim, nossa, meu Deus, eu vou levantar agora Mas 6 horas da manhã para trabalhar. E às vezes não é assim. Às vezes aquele sentimento que essa pessoa tem é porque ela está executando o trabalho errado, né? Então, quando a gente consegue sim. consegue trabalhar com essa dinâmica de entendimento, a coisa ela começa a fluir de uma forma muito tranquila. Sim, e aí a gente fala, né? Então, tem aqui uma participação que está falando a Nanda, ela fala que percebe hoje em dia, tem pesado mais a identificação com a cultura da empresa do que salário e tal. O salário ele é importante, mas ele não é o peso maior. Hoje você tem um olhar, né, de qualidade de vida, identificação com a empresa, salário. Ninguém aqui está dizendo que a gente vive de amor. Claro que salário é importante, mas Exatamente. você tem mais coisas para pôr na balança, né? Uhum. Você tem mais coisas. Por E exemplo, acaba também que tudo isso também, Lilian, às vezes dá para poder fazer ali o desenho de cargo e salário de uma forma mais assertiva também. Isso claro, vai ajudar. quando a gente aplicou a engenharia de cargo aqui na LCA, então quem já acompanha a LCA ou conversou comigo, ou conversou com a Mariana, ou com a Mônica, enfim, com alguma do nosso time. A Mariana, ela está à frente de seleção, né? Porque o perfil da Mariana ela é mais analítica, planejadora, ela se apega aos detalhes, isso é muito bacana para a seleção. Eu sei fazer seleção? Sei. Gosto de fazer seleção? Gosto. Mas eu gosto mais de treinamento, Danilo. Por que será, Danilo? Pois é, sim, né? Por que a gente gosta mais de treinamento, né? Fala mais que nem sei o quê. Então a gente Exatamente. nós temos aqui piadas internas, né? A Mariana fala: Lilian, precisa aparecer na câmera. Liga aí, aparece você. Eu te dou todo suporte. Atrás das cortinas. Apareceu na câmera é você. É mais o perfil do comunicador. E aí, olha como é legal, né? O mapeamento comportamental, levantando os principais, os pontos fortes de cada um. Aí você vai falando: olha, essa pessoa é forte aqui, então põe ela aqui. Essa pessoa é forte cá, então põe ela cá. E aí você olha para a Exatamente. equipe e você fala: que puta equipe forte! É por isso que dá certo. Você aproveitou o melhor de cada um, soma, né? E você fala: meu, aí você tem equipe de sucesso. Exatamente. E é esse que é o grande propósito, né? É a gente conseguir levar aí todas essas soluções para as empresas, para que ela possa entender qual que é o cenário que ela se encontra, a gente conseguir fazer um trabalho aí de uma forma bem consultiva, onde ele consiga entender qual que é o cenário que ele está, onde ele pode chegar, se realmente aquele processo que ele vem realizando é um processo que será que está realmente sempre certo? E às vezes pode estar certo, mas pode melhorar bastante. Às vezes não está certo, Pode. né? E é muito Ajuste. engraçado. Ajustes, e tem muita gente que fala, o meu processo está certo, e a gente sabe que o processo não está certo. E a gente vai ajudar essa pessoa a acertar todo o processo, né? E quando ela consegue entender de coração aberto que o capital humano é o principal valor que ela tem para poder alcançar aquilo que ela precisa, tudo fica fácil. Tudo fica Né? fácil. A gente fala, né, que assim, tecnologia você compra, né? Uhum. Pesquisa da concorrência você compra. Desenvolvimento humano, como a própria palavra fala, é desenvolver, não é comprar. Então, quando É, você entende qual é a moeda que está na tua mão, qual é o valor dessa moeda que está na tua mão, tudo fica. Você tem uma estratégia mais clara, você tem tomadas de decisões mais assertivas. Danilo, a gente vai chegando aqui no final. Então, para quem quer saber mais de RH 4.0, acessa o nosso site da LCA, chama a LCA, chama o Danilo na Solids e a gente apresenta com muito carinho o que é o RH 4.0 de maneira personalizada. Então, para a tua empresa, o que você precisa, onde você começa a apostar e a gente vai fazer o atendimento. Agora, Danilo, qual é o presente que a verdade. gente vai colocar mesmo? É o seguinte, Lilian,
A nossa retaguarda aqui, né, dá até uma sugestão de uma pergunta bem legal, eu adoro ela. Qual é? Fala aí. O time que está atrás das cortinas sugeriu o que para nós? Pois é. A gente vai sortear um profiler estendido, né, para quem estiver online com a gente aqui, tá bom? Então, assim, a pergunta vai ser, eu quero o profiler por quê? Quem responder para a Então, gente... escreve já, você que está assistindo, por que, que você quer o profiler, que é o nosso mapeamento comportamental. Escreve já e aquele que colocar primeiro ganha um profiler com relatório estendido. Gente, isso é de uma riqueza quando você ganha, é um raio-x do que você é bom, do como que você é bom, e aí você pega isso e aplica na tua carreira profissional. Aí você fala assim, é aqui que eu tô patinando porque eu tô apostando no meu ponto fraco. Eu tenho que apostar no meu ponto forte, no que eu já sou boa. E aí, imagina você ganhando esse raio-x. Exatamente, a Ananda já respondeu, ó. Qual foi a resposta? Eu quero. Por que que você quer, amiga? Explica aqui por que que você quer, onde você vai aplicar o Profiler. Acho que ela está digitando. Não, está digitando. Por quê? Onde você vai aplicar? Aí a equipe aqui da LCA já vai pegar o contato dela. Eu quero Profile porque fazendo parte do RH sabemos que é sempre necessário estar em desenvolvimento. Pronto, ganhou! Certinho. Ganhou! Eu vou te mandar o link, que aí você manda para ela. Perfeito. A gente vai mandar o link para Nanda. Nanda, você vai receber o link, vai fazer o mapeamento comportamental, vai receber um relatório. A gente vai marcar uma sessão para conversar com você, clarear possíveis dúvidas, mostrar como é que a gente interpreta o relatório. E aí você vai levar para o seu RH, você vai mostrar que puta diferença faz se aplicar no time todo. Combinado? Danilo, a gente vai fechando por aqui. Muitíssimo obrigada pela tua participação, deixando a live muito mais agitada e dinâmica, Danilo. Eu que agradeço pela participação, pode contar comigo sempre, né? A gente aí está nessa parceria para poder somar. Obrigado mesmo. Beijo, boa noite, fiquem bem, todos aqui que estão aqui com a gente. Nós vamos salvar a live no IGTV. Quem estiver assistindo e falar, eu peguei só um pedacinho, tá tudo certo. Volta e assiste. Se você perdeu a primeira parte do nosso debate, que foi dia 9, a live também está salva no IGTV, você pode assistir quantas vezes quiser. O importante é você ir somando conteúdo e ir aplicando. Nada adianta só somar. Soma e aplica. Pega, absorve e aplica. Certo, Danilo? Certíssimo, é isso mesmo. O negócio é não ficar parado, entendeu? A gente tem que fazer e praticar sempre. Só assim que a gente consegue desenvolver o tempo todo. Beleza. Né? Beijo, boa noite para todos. Obrigado, Danilo, pessoal. a gente se fala mais. Tchau. Tchau, tchau.